Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje programou uma discussão aqui voltada para a crônica política. É evidentemente que em todo o Brasil está acontecendo realmente fatos inusitados. Nós caímos num descrédito internacional, e isso já é comentado lá fora, e aí quem está aqui dentro do Brasil está sentindo que realmente o país vive uma situação duvidosa, não só no plano econômico, que ultimamente não tem dado tão certo, mas principalmente na questão política, onde os escândalos acabam pulverizando o noticiário. Antigamente você tinha apenas uma participação em cada jornal do setor político e do setor criminal, policial. Hoje os programas, até os grandes jornais das redes hoje, são eminentemente programas policiais. E o noticiário político, que é lamentável, aparece sempre na base do escândalo, do desacerto, das incoerências, coisas difíceis até de se justificar. Nós convidamos para este programa o Demontier Fernandes, da Folha da Manhã, um homem que trabalha com a notícia 24 horas por dia, porque edita um jornal diário em Juazeiro do Norte, e o Murilo Siqueira, que também é repórter da Rádio Tempo e que cotidianamente está vivenciando esses fatos, com o noticiário de todas as cidades aqui do eixo Cariri, onde a gente vê através do jornal O Povo e jornal Diário do Nordeste, os dois grandes jornais da capital, um noticiário muito triste, com escândalos em câmaras municipais, com escândalos em licitações, com prefeitos afastados, todo tipo de aberração a gente está convivendo com ele e de uma maneira até dilatada, vamos dizer. Mas nós vamos, naturalmente, degustar essa coisa que nada agradável, porque o nosso telespectador merece respeito e ele quer saber pormenores de tudo aquilo que acontece não só na vida do trabalhador, mas principalmente na vida social e política de todos nós juazeirenses. Boa noite, Márcio. Boa noite, Luiz Carlos. Demontier, boa noite. Prazer tê-lo aqui. O Murilo deve estar para chegar, né, Luiz? O Murilo está aí preso no tráfego de Juazeiro. Né? Nós os convidamos aqui exatamente porque eles vivem no dia a dia dos bastidores da política local e certamente o nosso telespectador, ele quer saber realmente, se interessa, é claro que ele se interessa pelos problemas nacionais, mas o problema local certamente que chama muito mais atenção, até porque esse é o chão que nós vivemos, é a terra que nós pertencemos e queremos que ela se desenvolva e cresça, e abominamos aquilo que é errado e que, de certa forma, denigre o nome da cidade e da sociedade. E eles, certamente, por viver os bastidores da política no dia a dia, na Câmara, enfim, no Executivo, eles, com muita certeza, têm muitos subsídios e muitas novidades dos últimos acontecimentos para fornecer para nós aqui e para o telespectador. E esse programa de hoje, com eles dois, nós vamos abordar, como disse aí o professor Luiz Carlos, além dos temas nacionais, que corriqueiramente também acontece, os escândalos na política, por que tanto escândalo, por que tanta corrupção, por que tanta impunidade, mas nós vamos nos deter também puxando mais para a questão local. Nós estamos assistindo aqui, professor Luiz Carlos e Demontier, ao longo desses 5 anos, o nosso poder legislativo, a cada semana eclode um escândalo. E o poder já exala aquele odor fétido de corrupção e que parece que não tem um detergente que alivie, não. Toda semana tem um problema, e vem vassoura, e vem consignado, e vem denúncia de compra de voto, e vem eleições que se dizem fraudulentas, e isso, de certa forma, depõe muito negativamente para a cidade e para os entes políticos, os agentes políticos da cidade e da região.
Aí se a gente vai ali para o CRAD também, é denúncia da mesma forma. Se você vai para qualquer um outro município, tem denúncia de corrupção que toma conta dos bastidores da imprensa e que a sociedade já está enojada com tanta notícia negativa. E nós vamos aproveitar aqui os homens dos bastidores da política local para a gente conversar sobre isso, os fatores, o que é que está havendo, se é o voto que não está sendo feito realmente com muito critério, de quem é a culpa, se é de quem tem lá ou de quem coloca ele lá. Então nós vamos fazer esse bate-papo aqui, Luiz Carlos. Muito bem. Meu caro Demontier Fernandes, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostei aí da explanação do Vasco, mas eu retrocederia no tempo para lembrar que não faz só 5 anos que a Câmara vive mergulhada em escândalos. Vamos retroceder um pouco mais, quer dizer, o Lunga de hoje tem uma semelhança muito grande com o Lunga de antes, não é? Além do mais, a Câmara Municipal de Juazeiro vive uma semelhança tremenda com outras câmaras municipais, inclusive regionais, também atoladas em escândalos. Que mal foi esse, que endemia foi essa epidemia que tomou de conta dos parlamentos e em toda parte está faltando realmente hombridade, está faltando moral, justiça, está faltando uma competência, está faltando cidadania principalmente. Bom, Luiz, boa noite a todos aqui e aos telespectadores. Você disse na abertura do debate que nós iríamos degustar. Me permita discordar, eu acho que nós vamos expelir. Nós vamos expelir. Não dá mais para degustar. Essa fase de degustação lá foi, né? Eu coloquei Chegou até, a hora de... Viu, Demontier? Eu coloquei até aqui também na minha abertura, na minha fala, do odor fétido, que exala o odor fétido. Então não dá para degustar, não é para expelir mesmo. Então vamos expelir. E eu acredito que o que está acontecendo é um empobrecimento dos partidos políticos, das instituições, e isso reflete diretamente nos mandatos e nas casas legislativas. E na descaracterização do próprio político. Completa. Uma descaracterização completa. Mas a gente vê que não é... É porque as casas legislativas são mais abertas. O Vasco, deputado, 20 anos, viu como é um parlamento, vivenciou o parlamento. As casas legislativas são mais abertas. Então, os escândalos aparecem dessa forma. Mas, se a gente procurar o executivo e os outros poderes também... E o judiciário? Entendeu? Todos os poderes de um... Então eu acho que é uma crise de representação dessa maneira da democracia atual, e é uma crise muito forte das instituições, dos partidos políticos. O presidente do Supremo chegou a dizer que os partidos políticos eram coisa de mentirinha, né? O presidente do Supremo, está entendendo? Mas ontem, no episódio da Câmara, tem uma frase que eu acho que ela é uma frase histórica para a política de Juazeiro. Quando o Darlan estava saindo do poder, quando o grupo de Raimundão, aliados de Raimundão, tomou o poder com 14 votos contra 7 abstenções, aí o Darlan fez um discurso muito curto, praticamente se despedindo e jogando a toalha. Nem candidato foi, mas aí disse assim, se não roubar, não fica no poder. Isso, sinceramente, forte, se alguém dissesse uma coisa dessa há 20, 30 anos atrás, eu acho que até os outros poderes eles se preocupariam com uma coisa dessa. Seria enquadrado e estaria queimado perante o eleitorado, definitivamente. E automaticamente se abriria uma investigação rigorosa para se esclarecer uma coisa dessa. Exatamente. Porque você saindo de um poder... na hora de uma... Ô Demontier, tem aí, alguém coloca aí que o Ministério Público só age se for provocado, mas eu não compreendo dessa forma, porque declarações desse tipo, noticiário em jornal, noticiário em televisão, entrevistas, que vai à tona esses questionamentos, eu acho que era para o Ministério Público incorporar isso aí e apurar. Não tem uma provocação maior do que um presidente saindo de um mandato e dizer, só fica no poder se roubar. Mas veja bem, eu estou copiando, transcrevendo o que ele disse, que é o que está no jornal hoje. Só fica no poder se roubar. Se referindo ao poder ao qual ele pertence e estava saindo ali. Se ele está falando isso é porque ele conhece. Ele deve conhecer profundamente. Ele teve presidente e é vereador há quantos mandatos? Agora, Demontier... Tu veja a que ponto nós chegamos. Olha aí ao seu lado quem acaba de chegar. Não, esse aí tem mais história para contar do que eu. Tem mais história. Eu fico por fora. E ele não está nos bastidores, ele está por dentro dos vereadores. Isso aí. Mas deixa eu colocar aqui. Nas vísceras, ele tem as vísceras da coisa. O Murilo, que está chegando agora para participar do nosso bate-papo.
Aí eu queria já começar também com a provocação. O Murilo não ouviu as nossas colocações iniciais, eu vou tentar refazer aqui, e o que o Demontier disse agora, se referindo na falência das instituições, enfim. Mas eu queria deixar posto aqui, e essa nossa sociedade, de que é feita as instituições? Ela não é feita de instrumento da sociedade? Como é que você vê essa sociedade? A culpa é tão somente de quem está lá, que foi levado para lá com voto, ou nós, sociedade, temos culpa nisso aí também? Murilo, está chegando aí. Boa noite, Murilo, prazer. Boa noite, boa noite, Luiz Carlos, Demontier. E agora, lembrando aqui de política, os dois convidados aqui, se fosse na campanha eleitoral, já iam começar a dizer que eu tinha chegado atrasado, focava só, quando não parece o debate. Mas, na verdade, eu até peço desculpas. Ele não fugiu do debate. Não fugi do debate, não. Na verdade, é que eu estava batendo a saudade agora. Minha mãe obrigou que fosse lá no São Miguel, que está na festa da padroeira, da copadroeira, e a gente tinha que matar a saudade. E aquela fraternização, as pessoas batendo aquele papo com a gente. Acabou esquecendo do Não esqueci não, Luiz Carlos, até porque não deixava ela sair. Do São Miguel, Murilo? Do São Miguel. E quando eu ia mas não é a coroação não, né? Não, porque aquela coroação que também existia lá no São Miguel é tradicional. Mas o padre Francisco Luiz fazendo uma festa lá com as pessoas, muito boa festa, muito bem organizada, e era o contato, as pessoas sem querer, só batendo um papo. Aqui, quem vai dessa gente, às vezes vale mais do que o dinheiro que a gente ganha, os dólares que a gente recebe pela profissão, né? Isso valoriza muito. Mas aí foi quando atrasou. Mas, na verdade, a sociedade, voltando agora à questão da pergunta, a sociedade, hoje eu conversava com o doutor Landim, juiz aposentado do trabalho, e eu dizia exatamente isso. O problema está na sociedade. Não adianta essas manifestações que a gente está vendo aí com o quebra-quebra. Isso não leva a canto nenhum. Isso não é representante da sociedade. Porque a sociedade está lá onde não tem a creche, a sociedade está lá onde está faltando a escola, a sociedade está lá onde está faltando o medicamento que foi roubado agora recentemente, a prefeitura com mais de R$1 milhão, R$1 milhão de medicamento que sumiu. Isso vai faltar, isso falta para a sociedade. Está onde, se é que há, aí eu não posso afirmar, compra de votos para eleger presidentes de câmaras. E só compra quando tem a mercadoria à venda, né? Só compra quando tem a mercadoria. A gente sabe que tem vereador que ele não tem ideologia política, não existe. É uma confusão. Hoje eu vivo praticamente, o Cledimilson até disse que a imprensa, o rádio, às vezes era desinformado. Não é porque eu não posso dizer o que eu sei. Eu não posso, Demontier não pode, e não sou eu, não. Não vão querer ficar só em cima de mim, não. Não pode contar. Por que não pode? Porque é uma coisa feita debaixo do balcão. E quando é debaixo do balcão, é como alguém que vende mercadoria sem nota fiscal. O cliente chega e pergunta, o senhor tem a Fubui aí? Tem. Agora, dá o copo aqui, porque eu não posso botar na frente de todo mundo. É isso que acontece com a política. Viu, Murilo? Virou uma regra. Quando se confina vereadores num determinado local, numa praia, onde for, para depois se fazer uma eleição, pelo menos aqui no Brasil, essa história depois sempre acabou mal. Aí é o primeiro sinal que essas pessoas não têm compromisso. Porque eu lhe garanto o seguinte, se eu disser, eu atrasei aqui, mas por uma questão de trânsito e outra questão. Mas se eu disser, eu vou. Se eu disser, eu vou votar em você, eu vou votar em você. Se eu disser, olha, eu vou lhe dar esse microfone, eu não posso dar esse porque não é meu, mas eu vou comprar outro, pedir esse aqui para dar, até negociar. Porque você tem que dizer assim, então eu preciso me esconder, eu preciso estar me escondendo para não votar no outro depois. E, rapaz, isso é falta de compromisso. Se você não tem compromisso com você mesmo, com o seu voto, para dizer, olha, eu vou votar. No dezembro, o Darlan fez um remendado, quando eu fiz essa pergunta a ele, eu disse, o senhor não pode reclamar deles que foram para a praia, não, porque em dezembro o senhor levou também. Ele até se saiu com uma mais ou menos. Ele disse, não, mas ali era confraternização de final de ano. Eu fiquei engolido, né? Ele foi artista. Ô, Murilo, eu até entendo. O que a gente estava já discutindo aqui, eu levantei essa questão, é que o pior em tudo isso é que não é uma questão setorizada, não é uma questão pontual, é uma generalização. Crato viveu há poucos dias um escândalo de altas dimensões. Verdade. Até fizemos algumas ligações para o Luiz Carlos, para tentar trazê-lo aqui na próxima semana. Tivemos dificuldade, ainda não conseguimos contactar com o presidente da Câmara, mas outros municípios aqui no entorno também estão vivendo dramas terríveis com câmaras avassaladoras. Mas, Murilo, eu quero aproveitar, vale para você também, Demontier.
diante de um absurdo desse, porque é um absurdo, isso choca a sociedade, pelo menos aqueles que têm um pouco de decência e de ética, fica chocado e de certa forma enojado. Nós temos um poder judiciário, e esse poder judiciário ele não está negligenciando não em cima de tanta coisa, porque é denúncia, porque a imprensa fala todo dia, o jornal, os vereadores na própria tribuna denunciam, e a gente não vê uma manifestação do judiciário, da justiça para apurar isso. Essa impunidade também não é outro fator extremamente agravante de estímulo, de motivação para a corrupção? Os juízes e promotores, eles alegam as leis existentes, que são criadas pelos parlamentares lá no Congresso Nacional. E aí dificulta, porque há uma brecha para aqui, uma brecha para lá. Mas eu conversava com o juiz agora há pouco tempo, lá na Rádio Padre Cícero, meio-dia, e eu dizia uma coisa a ele, e ele também concordou. A questão é o seguinte: quando o juiz faz, como esse do Crato, uma amarração bem feita, dentro da lei, com embasamento, não tem retorno. Ele caçou o prefeito de Jardim, Fernando da Luz não acendeu a luz mais não, ficou apagada, não voltou. Ele caçou o prefeito de Antonina do Norte, que também é de política tradicional também não voltou. Ele afastou do Crato, eu achei que ele deve ter sido coerente, eu não sei, ele só afastou 30 dias, prejudicou o funcionamento da Câmara, porque não pode funcionar com um quórum insuficiente, obviamente. Mas se a Câmara vinha fazendo o que vinha fazendo, ele fez com a não tem ajuda. recessão mesmo. Aí ele fez e deu só 30 dias, porque se ele tivesse dado 121 dias, poderiam assumir os 5 suplentes. Aí não tem. Aqui em Juazeiro está faltando alguém, um juiz. Eu até chamei ele: doutor, o senhor não pode vir para cá com esse promotor? Era bom, né? Venha para cá. Ou então de Caririaçu, que fechou o matador agora. Venha para cá também, pelo amor de Deus, porque nós estamos precisando. Nós estamos precisando de medidas Por isso que radicais. nós temos se arrastando. Não é radicais, não. Por exemplo, não são radicais, nós temos não, Luiz Carlos. Tem que ser coerente. aquela história dos consignados. Não foi denunciado, não foi pelo Apagou-se aqui, Ministério não se Público, fala acabou, mais. ninguém sabe. Sabe por quê? Porque Tem alguém acabou-se. segurando isso, fechando da gaveta? O processo está rolando. Eu acho que o Zé de Amélia corre o risco de ser afastado. Corre o risco. Essa é uma realidade, não tem como fugir. Mas eu soube até que o prefeito, por que é que ele votou em capitão? Dizem até que foi porque pode estar alguém segurando lá. Porque tem coisa aqui que não dá para a gente entender. Eu vou só dar um exemplo aqui parecido com isso. Agora em Missão Velha, as contas de Washington foram reprovadas pelo TCM. Não pelo TCM, foram recomendadas pela desaprovação. Tá certo? Isso quem faz é a Câmara. Aí o TCM, que eu perguntei ao presidente certo dia no Crato, no almoço lá no Crato, eu perguntei: presidente, quem é que fiscaliza vocês? Vocês fiscalizam as prefeituras. E vocês quem é que fiscaliza esse dinheiro? Como agora, por exemplo, o TCM queria que as multas aplicadas nas prefeituras fossem direto para eles agora. Lá para o Conselho é muita mordomia. E o que foi que ele disse em relação a quem Não, aí fiscaliza? ele saiu igual os políticos. Correu por outro lado e não disse nada. Mas eles são políticos, todos eles não são políticos? Aí Não, você é sabe o que é que comum, né? aconteceu? Já aconteceu comigo e eu não posso mais dizer, porque senão eu não vou dizer o nome, não. Mas eu não vou, porque senão eu não vou ter como provar. Eu, 10h30, 11 horas, como eu chego em casa do trabalho, aí fui preparar as notícias. Quando eu peguei no TCM um parecer lá, estava desfavorável. 10, 11h30 da noite. E no outro dia de manhã? Aí eu disse: não, eu vou preparar as notícias às 4 horas da manhã e eu vou. Quando eu me acordei, às quase 4 horas, 3 e pouco, aí liguei o computador e fui para a internet para tirar a cópia, né? Liguei a impressora, quando eu fui, estava favorável. Como é que muda? Não foi um vírus que botaram no teu Foi computador, um vírus não? de 200 mil reais. Aí como é que vírus da gota é esse? Desculpa a expressão, mas é porque mas gota também é uma coisa, né? Gotinha, pingando. Mas são coisas estranhas. São coisas estranhas. Gota é uma doença. Então, preste atenção. Aí sabe o que é que aconteceu agora com Missão Velha? O TCM simplesmente mandou uma carta para o presidente do... Proibindo a Câmara de disse que julgar. a Câmara não poderia julgar sob pena de pagar multa. Aí o presidente, ontem, 11h30 da noite, ainda estava terminando a sessão, lhe ligou, o Cícero Cagesse, dizendo: presidente, como foi? Ele disse: não, eu consultei os advogados e eles disseram que eu podia fazer, que eu não tenho que pagar multa. Pagar multa por Não quê? só podia, deveria. Deveria. Quer dizer, é uma brincadeira um negócio desse, né? É uma... Tem, mas aí desaprovaram. Desaprovar. Votaram e aquela desaprovaram. questão de 2/3, né? A coisa, A coisa inelegível por 8 anos, não é isso? 8 anos. Deve Olha, ficar inelegível por A 8 anos. coisa está ficando assim, tão assim que a gente não pode mais acreditar em nada. Vocês se lembram quando estourou aquele problema do Crato? Foi logo depois do problema daqui de Juazeiro.
um mês depois. E aquele vereador que fez aquelas declarações que se viu, passou na TV, nas rádios, internet e tudo, aí logo em seguida ele disse, não, eu naquele dia estava morto de bêbado quando eu disse sair. Se vocês prestarem atenção no áudio, na gravação, vocês verão que eu nunca vi uma pessoa bêbada falar tão bem daquele jeito. Nem Jânio Quadros, quando que foi o maior orador depois de bêbado, né? Nunca vi uma coisa daquela. É pra gente rir, é pra gente rir. É brincadeira. É pra rir, né? Só coisa de brincadeira. É pra chorar, Demonte. Não, a gente vai terminar. Não dá pra rir, não dá pra chorar. É pra chorar. Luiz Carlos disse que era pra degustar, né? É pra chorar. É pra Mas chorar. por a situação atualmente, ele não aceitou, não. Degustar? Não, nada. Não, dá não. Expelir. Isso tu leva. É incrível, isso é uma Ô, Murilo, coisa que dói no coração. eu quero bater ainda na questão do judiciário. Nesse episódio agora de pré-eleição, de eleição, de denúncia, que tem compra de voto, que está irregular, isso chegou na Justiça, no Ministério Público, denúncias com provas, ou foi só discurso, enfim. Olha, chegou no Ministério, parou no Ministério e virou um mistério. Na verdade, tem hora que o Ministério... Virou um mistério, né? Tem hora que o Ministério Público não pode ser chamado de ministério, e sim de Ministério Público. Agora, também vamos entender uma coisa. É tanta coisa, e aí nós não estamos culpando os promotores, não. Porque é tanta coisa, mas é tanto do processo, é tanta coisa que eles não têm condições de atender a tudo. Essa é uma realidade também. Porque se fosse mesmo ao pé da letra, se fosse mesmo para obedecer, não teria condições. Vamos aqui recapitular. Nós tivemos aqui um embate entre executivo e legislativo no mandato anterior. Zé de Amélia com 26 minutos esculhambando com o ex-prefeito. O ex-prefeito 31 minutos esculhambando com o presidente da Câmara. Isso é uma coisa que Juazeiro não comporta. Juazeiro não era para viver. Uma cidade que é uma história que tem a história que cidade tem. Cidade 100 do Brasil. Mas, rapaz, não tem como viver num clima desse. Agora a gente vê. 100, Agora, sabe quem é que está hoje? Quem é que está roubando essa história todinha? Raimundão. Raimundão quase apanha dos professores, correu, se escondeu do Banco do Brasil, também que estava no lugar que tinha dinheiro. Apanhou do grupo dos 11. Levou a perda do grupo dos 11 no bom sentido, né? Que graças a Deus, pelo menos a violência física a gente não está vendo. Isso é um ponto positivo. Ainda bem. Ainda bem, esse é um ponto positivo. E o Raimundo tem uma coisa também, você tem que tirar o chapéu para ele. Ele tem humildade. Porque, você, por exemplo, você critica... Não ele, porque ninguém está criticando o cidadão. Você está criticando o gestor, não é? O prefeito, enfim, o deputado, a ação, né? Não é o cidadão. E ele tem a humildade de aí ele, como reconhecer. Cidadão, o lado positivo dele, muito longe do outro Raimundo Santana Neto, muito diferente, tem humildade. Raimundo chega e leva tudo na esportiva. Ele está levando na esportiva. A Câmara lá na confusão. O Cláudio Luiz é um bom parlamentar, mas ele a fome tão grande que ele ontem, eu até cometi um erro hoje quando eu disse que, na Rádio Tempo, eu disse que Tasso Magno não tinha assinado o relatório. Eu errei, desculpa aí, Tasso. Eu errei porque ele assinou. O que ele se omitiu, no caso, foi, ele... se absteve. Se absteve, a palavra correta. Ele se absteve, foi da votação, e ele tinha uma razão. A votação do porque relatório. O Cláudio Luiz, eu li as 86 páginas, inclusive antes de ser publicado, dele publicar, eu li, ele não tinha nada dizendo que era para ser feito. Nada, não tinha. Ele relatou, muito bem bolado. Parabéns também ao Cláudio Luiz. Muito bem bolado. Mas não tem dizendo... A conclusão. A conclusão. Aí, lá do outro lado, ele quis pegar. Ele quis pegar pelo impacto e botou já pedindo a cassação do prefeito. Aí, para aí. Você tem que ir também documentalmente, tem que ter a hora certa. Não pode fazer o que o Zé de Amélia fez, os vereadores fizeram com Santana, não. Caçaram ridiculamente errado, ainda caçaram o vice, né? Na época... Afastaram. Zé de Amélia foi tão ridículo que chegou a ser prefeito por meio-dia. Trocou até Meia a hora, fechadura. meia Trocou hora. até a fechadura. É meia hora na porque Cláudio Luiz não prefeitura deixou ele municipal. entrar na hora cedo, não Não é? estava lá a confusão. Quer dizer, aquilo foi ridículo. Ridículo, Né? aquilo Aí foi logo depois. Não deu nem tempo de trocar a assinatura do banco, né? Logo Do banco, depois aquela que os caras estava correm para trocar. jantando com o prefeito e acertando o apoio, e daí para frente foi tudo às mil, Pois é. tudo às mil E maravilhas. os que votaram a favor da cassação, depois ficaram todos Com a cara acavados. lisa. Aí procuraram, caçaram, e depois que não acharam. Não deu em nada. Então não pode ser assim. Juazeiro tem que ter mais uma consciênciazinha. Os vereadores têm que trabalhar. Rapaz, eu já vi tanto embate bonito naquela Câmara Municipal, tantos assuntos debatidos.
Mas hoje... Ô Murilo, mas você A propósito, as contas do Santana já foram aprovadas? Nenhuma chegou ainda, nem a de 2009. Por quê? Porque é longe, daqui para o tribunal é longe, vem de jumento, é longe. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe. Mas Nenhuma foi apresentada. Nem a primeira chegou, nem a de 2009. Agora, quase todo dia ele está sendo ouvido pela Polícia Federal. Quase todo dia. É frequente ele na Polícia Federal. É bom que ele os mora inquéritos pertinho de que lá, tem né? São muitos inquéritos. Eu acho que talvez por isso é que ainda talvez não tenham chegado. Porque essa semana mesmo, não sei se foram 1, 2 ou 3 dias que ele teve que ir à Polícia Federal. Está sempre indo à Polícia Federal prestar depoimento. Mas a Tá coisa fazendo chegou... esse exercício, Já né? que- Esse exercício que ele botou muitas vezes Carlos Cruz para ir. Ô Murilo, Você lembrou muito bem que também mais velho é no mais âmbito do difícil. Poder Judiciário. Ontem, no Poder Judiciário, houve um julgamento de 2 representantes do PT. E eles foram absolvidos na ausência do Joaquim Barbosa. Foi o suficiente para encherem a internet com notícias. E um dos que foi absolvido foi o filho foi o Zeca. O Zeca. Zeca Disseu. Zeca Disseu, que é filho do Zé Disseu. Zé Disseu. O cara foi absolvido e aproveitou e mandou lenha no presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo, inclusive, que o julgamento do pai dele foi errado, que o pai dele era inocente e que o tribunal não apresentou tudo provas. errado. Quer dizer, Agora foi veja absolvido bem. E ainda ofendeu. Eu não conheço esse cidadão não, mas Zeca Disseu descaracterizando o Supremo, né? É demais. Você já pensou? O problema do país é esse. Ô Murilo, Não veio agora a Monte, cota que fizeram vocês pra Genuíno? que vivem ali no dia a dia, nos bastidores ali, vocês compreendem, têm um entendimento de que agora, com esse novo presidente, com essa eleição, pode ser que exista uma calmaria, que retome tudo aos seus devidos lugares, ou vocês acham que vai continuar a mesma futrica, a mesma questão, o mesmo denuncismo, a mesma coisa? Como é que vocês enxergam isso? Eu penso o seguinte, está havendo uma acomodação de forças que é natural, em razão da subserviência que a Câmara sempre teve em relação ao Executivo. Está havendo essa acomodação agora. O candidato, o presidente, o candidato eleito, ele é profundamente ligado ao prefeito. Então, esta acomodação ela já era para ter acontecido, aconteceu agora. Agora, daqui para frente, aquela parte que foi alijada do processo de comando da Câmara, então ela vai ficar tirando com mais frequência, principalmente um Darlan, que é duro na queda, a própria bancadinha do PT. Então, isso aí vai acontecer agora, um fogo mais centrado na direção do presidente, que é a questão do Darlan, e na direção do prefeito. A acomodação de forças aconteceu dentro dos aliados do prefeito, mas a tendência agora é ter o fogo repartido. Uma parte na direção do prefeito e outra na direção do Mas presidente da agora Câmara. vai- Pelo menos é parece- o que eu entendo. Você Murilo aqui tem mais enxerga experiência assim, do que né? eu, pode ter outra visão. Mas parece que uma coisa vai ficar mais nítida agora. Quem é oposição e quem é situação. Não, isso aí não, isso aí não. Não fica não, Luiz Carlos. Você Não, teria, Juazeiro. isso aí é impossível. Se você, Eu botar, acho que- se você botar um chocalho no pescoço deles ainda, não dá certo. Não sabe, você não dá para identificar, não. Não identifica, não. Essa é Então a deixa boa eu fazer colocação. o intervalo, quando eu voltar vocês concluem com esse pensamento aí, que está muito legal, nossos telespectadores devem estar adorando, muito embora não possa... Vai custar. Hein? Vai custar. Não possa degustar, é uma pena. A Não gente dá, volta já. não dá para degustar, não dá. A gente volta já. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.800
885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Pra que dizer não, se tudo diz que sim? Os preços são menores, os descontos são maiores. Liquidação menos é mais. De 6 a 9 de fevereiro, até 70% de desconto. Cariri Garden Shopping. Estamos em frente a mais uma UPA 24 horas que o governo do estado acaba de inaugurar em Canindé. Agora, mais de 74 mil cearenses também terão acesso a serviços de urgência e emergência em clínica geral e pediatria. Tudo pertinho de casa e funcionando sem parar. Já são 17 UPAs, 17 policlínicas e 18 CELs, que junto com os novos hospitais regionais estão mudando para melhor a saúde da nossa gente. Mais saúde para os cearenses. É assim que a gente faz um novo. De 2 a 11 de fevereiro, Festa da Padroeira Nossa Senhora de Lourdes na Igreja de São Miguel, Diocese de Crato. Com o tema Com Nossa Senhora de Lourdes, celebramos em missão o centenário de nossa Diocese. Nossa Senhora de Lourdes. Dia 8, show com Maria Luísa e grande sorteio de um carro pela Loteria Federal. Dia 9, show com Fábio Carneirinho e dia 10, show com Antônio dos Teclados e Taumaturgo. Apoio Sabão Joá, o melhor sabão que há. Eltran, sinônimo em transportes. Colégio Paraíso, Geotop, georreferenciamento e topografia. Hércules, telecomunicações e segurança eletrônica. Colégio Cristo Rei, semeando sabedoria. Construções G4 Padre Cícero. Mega System Informática. Lojão Rinete, artefatos para calçados. Cajuína São Geraldo. Supermercado Três Irmãos, o sinal verde da economia. Alfredo Veículos Multimarcas. E Casa Lima, ervas medicinais, ferragens e peças para fogões. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Seja também um amigo da Fundação Terra. Contribua com os nossos projetos. O seu gesto pode mudar uma vida, a sua. Nada é impossível para ti, porque tenho medo. Ligue agora, 81-3227-5731 e faça sua doação. As nossas crianças agradecem. Fundação Terra, rumo aos 30 anos.
Multiamargo. Tenha qualidade de vida melhor. O Multiamargo é a solução para os seus problemas de má digestão, pressão alta, azia, gastrite, úlcera, diabetes e muito mais. Multiamargo é o mais completo e único que contém a espetacular berinjela, que auxilia no emagrecimento. Tenha uma vida mais saudável. Tome Multiamargo. É 100% natural. Multiamargo. Venda exclusiva nas farmácias. TV Verde Vale, Canal 13. Pois é, meu caro telespectador, nós estamos de volta com o Tribuna Livre. Esperamos que você esteja degustando agradavelmente o nosso papo. Ele está sentindo lá, é o O2 exalado pela corrupção lá, viu, muito embora o parte do conteúdo não seja muito agradável. O Mota lá do sítio Taquari pergunta: Murilo, esses remédios que foram roubados foi da Prefeitura de Juazeiro? Da Secretaria de Saúde. Muito bem. E aí, deixa eu explicar. Esses medicamentos foram como recebidos, ninguém sabe. Como se tivesse recebido, e esse medicamento não está lá, são mais de 90 mil comprimidos. Estão investigando, Murilo? O doutor Giovanni mandou investigar. E que aí é bom louvar essa atitude. O doutor Giovanni, ele disse que não aceitava esse tipo de coisa. Eu até disse: rapaz, tu sabe lá de quem foi. Um roubozinho assim por baixo, suspeito, mas explícito. Aí fica. Não dá pra explicar. Você falou em doutor Giovanni, eu achei interessante. Eu fui para uma reunião da Câmara, aí um vereador pediu a palavra lá e fez uma denúncia seríssima contra um PSF, bateu na saúde da cidade, né? Estava muito ruim, aí logo em seguida emendou. E é porque o meu amigo doutor Giovanni Sampaio tem feito um trabalho maravilhoso. Eu digo, medo de Giovanni. Olha, com esse tanto de contradição, é melhor ir embora. É medo. Você saiu, Luiz Carlos. O que acontece é o seguinte: porque ele detonou e depois elogiou. Por que eu não elogiou? tive problema na minha vida nunca profissionalmente? Porque o cara pode ter raiva, não vou dizer que não tenha. Você falando da sua administração. Mas eu nunca me referi a cidadão nenhum, porque eu acho que a gente tem que respeitar as autoridades, como eu acho que a Câmara tem. Autoridade constituída. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar como você respeita o eleitor. Agora, você diz uma coisa e depois lá na frente, com medo do campo, vai ter que, não, é porque por aqui não. Está errado, foi roubado, tem PSF caindo. Doutor Giovanni tem que resolver enquanto tiver secretário. Agora o Ribamar Lima, lá do São Miguel, esse vem quente para cima do Murilo. Murilo, o que vai ser feito em relação à denúncia de supostas compras de votos para garantir a eleição do capitão Vieira? Não, aí eu não posso falar, porque aí é coisa judicial. Aí eu não posso... Primeiro, eu não sei nem se houve... Claro. Eu não sei se houve compra de voto. Eu não posso afirmar. Mas você tem esperança que o Poder Judiciário apure isso, Murilo? Rapaz, eu rezo muito. Porque não foi você lá, está não vindo da igreja. Quando você vai rezar, você já tem uma esperança, acreditar. Então vamos acreditar. Na justiça de Deus eu acredito. Na do homem, às vezes, eu duvido. Mas vamos confiar. Um fato estranho. E você, Demontier, acredita? Demontier, um fato estranho nessa eleição. Vereadores que deveriam votar com o prefeito, no caso do Gleison Bezerra e do Tasso, né, não votaram, se abstiveram. Mas eu acho que isso é normal. É um direito que eles têm. Eu não questiono o fato. Mas eu achei estranho. É estranho você votar. Mas eles se posicionaram nisso aí. Desde o início do processo, eles disseram que não votariam no candidato capitão Vieira. Desde o início do processo. Eu acho normal, como o Cláudio Luiz disse sempre, eu não votaria em candidato que fosse de Raimundão. Votaria em qualquer um. Eu até, na outra eleição, eu perguntei: o senhor votaria em Gleison? Ele disse: se não for o candidato de Raimundão, por uma questão partidária. Mas eu acho que isso é normal, votar. O capitão merece o voto, ele lutou para isso, ele foi atrás. Eu acho isso uma coisa normal, quem votou. Agora, se a justiça deve investigar, eu não posso afirmar, porque... O Cláudio do aeroporto tem uma dúvida tremenda. Será que a justiça não se corrompe como o executivo e o legislativo? A justiça toda não, mas alguns sim. Quer dizer, em todo lugar todo você canto tem os bons, tem radialista que recebe boi da sociedade. No rádio a gente chama boi, né? Tem radialista que recebe boi para falar mal ou para falar de bem, que é uma coisa que eu e Demontier vamos continuar liso. Sem o boi. Sem o boi. Mas tem muita gente com boi e vaca. Murilo, falam muito que o dedo do coronel da cidade influencia muito em alguma coisa na política de Juazeiro. Você acredita? Acredito. O coronel Adalto Bezerra é uma das maiores autoridades sem mandato. Ele é um homem respeitado no estado do Ceará.
a gente tem que tirar o chapéu e deve ser um orgulho para nós do Cariri, porque ainda temos ele lá, porque os Ferreira Gomes estão tomando tudo. Hoje se critica os parlamentares daqui, mas como é que consegue aqui se os de lá estão dominando? Mas o coronel ainda tem uma influência muito grande. E agora, é bom dizer, ele não compactua com a coisa que está errada. E eu também estou defendendo o coronel, não, mas a gente tem que aprender a respeitar. Está sendo justo. Estou sendo justo. Ele é um homem, ainda é uma das maiores, é um dos homens de moral nesse estado. O Nilton do Centro, aqui de Juazeiro, diz que todo juiz teria que apoiar a população, pois a política da cidade está destruída. E o José Rodrigues Pereira do Salesiano parabeniza toda a equipe que faz o programa Tribuna Livre e diz que é fã do Murilo, porque ele é uma pessoa que sempre busca falar a verdade e com muita coragem, né, Murilo? Não, não é coragem não, é necessidade. Muito obrigado. Não é coragem, não existe ninguém mais valente, existe gente mais lá dentro, é o meu caso. Existe homem com razão. Existe com razão. Eu aprendi com meus avós, que me orgulho até hoje, e com meu pai também. Aprender a fazer aquilo que tem que ser feito. Então, eu não gosto de meio termo. Eu não acredito. Mulher de amigo meu para mim é homem, serve... O dedo do Alberto funcionou. Você tem que ser autêntico. Então, eu abracei a profissão, eu deixei de ser assessor, posso ser um dia, quando eu me aposentar, mas enquanto eu estiver com o microfone trabalhando, eu vou continuar do meu jeito. Porque eu acho o seguinte, assim como eu cobro respeito dos políticos com os eleitores, eu tenho que respeitar, no meu caso, os ouvintes. Então, por isso que eu sou assim. Mas não é coragem. A sua categoria. A minha categoria. Eu não sou mais corajoso do que ninguém. Certo. Mas existe. Existe o mais corajoso e existe o covarde. Deixa eu olhar para cá. O corajoso é que não é covarde. Obrigado. Que tem coragem de expressar o que ele sente, o seu sentimento. Eu não tenho medo. Na verdade, minha avó dizia que medo é mãe e cara feia é safadeza. Então eu não tenho medo. Murilo e Demontier. Da avó dele funcionou. Murilo e Demontier, aqui no circuito caririense, onde é que nós estamos tendo uma política, uma gestão mais ou menos tranquila e que está agradando a comunidade? Eu vou passar para Murilo, porque o dedo dele corre o município aqui do Cariri todinho e ele está mais ou não tem? Bem informado sobre isso aí. Tem. Deve ter exceções, né? Com um grau de satisfação. Tem. O grau, olha, tem o de Brejo Santo, o de Milagres, Elasmã. São bons gestores. Eles estão conduzindo mais ou menos. E agradando as suas comunidades. Estão agradando. Foram os dois únicos relacionados entre os 100 melhores prefeitos do país agora recente. Mas eles estão reeleitos, são reeleitos. Eles são reeleitos. Mas ele está perguntando a administração, né? Desse ano. Mas eu estou colocando a reeleição. No primeiro ano. Porque favorece. Quem entra numa eleição assim de primeira, geralmente já pega destrambelhada de quem vai deixando. Tem razão, de certa forma, tem razão. Aí tem também reeleito em Araripe, tem o Vandervelde também, que está indo muito bem. Farias Brito, porque aí você vai analisando o seguinte, pelos critérios. Continua sem o desemprego, bota, depois tira. Então, ele está sendo lindo, indo com pagamentos mais ou menos em dia. E aí, são essas as prefeituras aqui na região. Murilo, dessa geração nova de prefeitos que nós recebemos agora, em 2012, quem está correspondendo aqui na região do Cariri? Veja bem, eu sei que 2013 foi um ano muito difícil. É preciso dar esse desconto. Mas teve aqueles que chegaram ao final do ano numa situação muito difícil e teve aqueles que conseguiram colocar o barco mais ou menos no caminho certo. Onde é que nós Você que acompanha isso com eu acredito os novatos, Missão Velha, Cariri. Eu acredito em dois. O Caririaçu está mais perdido que o segue em tiroteio. O João Marcos é um bom cidadão, gosto muito dele, amigo meu de infância, mas eu não posso estar mentindo para os meus... Temos administrativos... Os meus conterrâneos caririanos. Qual é o problema maior dele lá? Desorganização. Aí, os melhores, os que eu acredito que possam dar a volta por cima, pelo senso de organização que eu vejo, é o do Crato e o de Missão Velha. Esses dois eu vejo. E essa questão do Crato? Não, ali, eu estou falando administrativamente. Não, agora, essa aberração que ele fez com esse negócio de querer caçar os direitos políticos através da desaprovação das contas de Samuel, foi a maior besteira que o prefeito do Crato fez. Pelo menos nas redes sociais, aqui e ali, a gente encontra alguém, quando faz um comparativo com relação ao escândalo do Crato e o daqui de Juazeiro,
aí ainda fica aquela divisão. De lá é mais grave do que daqui. Qual é a visão de vocês com relação a isso aí? A visão é o seguinte, se acontece o seguinte, é muito fácil, cada um só sente o que está sentindo. Quando eu chego lá com a dor no olho, assim, o doutor, você está doendo, aí eu digo que está doendo mais do que a Demonte, eu quero entrar na fila. E Demonte, não, o meu está doendo também, quer entrar na fila. Aí cada um sente a dor maior. É aquele velho história do problema. Você sai com um problema de casa, mas quando chega ali se depara com um problema de outro, que às vezes é até maior, mas você consegue resolver o dele e fica com o seu. Isso é a coisa psicológica do cidadão. Então lá eles reclamam. Eu acho que tudo é a mesma aberração. Eu acho que é tudo a mesma aberração. Não tem muita mudança, não. O erro político lá... Onde tem licitação, tem facilitação. Agora, Murilo, eu queria falar sobre o Brejo Santos. O Brejo Santos fez até uma coisa certa, que foi, quando o governo do Estado trouxe o projeto de aterro sanitário global aqui para o Cariri, o Brejo Santos teve a ousadia de se desvincular e procurar construir seu próprio aterro. E está bem mais adiantado, viu, Vasco? Você foi secretário de Meio Ambiente, o aterro sanitário do Cariri está completamente parado, um problema seríssimo. Nesta semana, o lixão da Palmeirinha pegou fogo, a população está lá com os olhos ardendo, não está degustando não, está cheirando fumaça lá. Aí o que é que acontece? O Brejo Santos teve a ousadia de sair e procurar construir seu próprio aterro. E o Cariri está patinando nesse aspecto, uma questão ambiental seríssima. Vamos chegar ao final de 2014 sem absolutamente nada no aspecto de meio ambiente. Você foi secretário de Meio Ambiente, eu acho que até esse projeto do aterro sanitário do Cariri deve ter começado no governo que você fez parte. Mas não andou absolutamente nada, está completamente parado isso aí. Uma pena, uma desgraça. É verdade. Lá está funcionando. O aterro lá em Brejo Santos está funcionando mesmo. Está funcionando e ele disse que está indo dentro. Que vai ser um problema sério para os prefeitos. Porque a lei diz, a lei federal da Constituição 88, diz que até 2014 terão que ser construídos os aterros sanitários. Deve funcionar em 2015. E se não tiver construído, o município fica alijado de uma série de repasses federais. Eu acho que o governo federal vai modificar. Eu costumo ver um programa... ano eleitoral. Eu costumo ver um programa que vocês com certeza não veem. A Voz do Brasil. Eu venho para a televisão, é exatamente na hora da Voz do Brasil, eu venho com o rádio ligado. Eu escuto quase todos os dias. Hoje mesmo eu vi uma notícia que tem um projeto de reforma política para acabar com a reeleição, nos 3 níveis, tanto federal como estadual e municipal. E a discussão está em torno de tempo, porque o projeto diz que deve ser só um mandato de 4 anos. E já discutiram, já começaram a discussão e já acharam que isso é inviável. Se é só um mandato, acham que deve ser de 5 anos. Tem uma emenda, porque o projeto já existe. Está lá com um mini projeto. Isso. Uma emenda para 5 anos, um mandato de 5 anos sem reeleição. Mas o problema está agora, não é nem só isso não, Carlos. O problema é o seguinte, é porque, pelo entendimento de uma emenda, que aí é uma PEC, né? Uma emenda constitucional. Então, na emenda constitucional, ela diz que o processo eleitoral, uma mudança só vale para a eleição subsequente. A eleição seguinte. E aí, já queriam mudar para agora, mas eu acho que não dá, não. Não tem como. Não. É difícil. Quando mexe na questão da reforma política, que mexe com os interesses partidários e individuais, é complicado. Porque o discurso da reforma política, agora mesmo nesse movimento que houve no ano que passou, das manifestações das ruas, a presidente Dilma fez em cadeia de rádio, televisão no Brasil inteiro, de que a reforma política era essencial e tal, e depois de lá para cá acabou e ninguém fala mais, ali, e fizeram um arremedo, um arranjozinho. Não, ali é o seguinte, como ela não, isso costuma dizer com os homens, pegou de calça curta, na verdade pegou ela de saia justa, está entendendo? Pegou ela de saia justa, ela não tinha o que dizer, aí foi inventar aquilo dali, ali foi só enganar, ali porque ela não tinha o que dizer, diz alguma coisa, não sei, o que diga qualquer coisa. Inclusive, está circulando aí nas redes sociais o pronunciamento do Ciro, né? Exatamente em cima dessa questão, fazendo a crítica, dizendo que foi um discurso vazio, e o pessoal fazendo esse confronto entre o discurso e a prática política deles, que apoiam integralmente. Não sei se vocês já conseguiram ver isso, e o pronunciamento do Ciro, condenando o pronunciamento da Dilma, da presidente Dilma, que era vazio, que não tinha levado em nada e redundado em nada e tal, e isso está circulando aí, veiculado aí nas redes sociais. Eu acho que ali é uma estratégia de Ciro. Nós saímos do plano municipal, chegamos ao estadual. O que é que vocês acham
do candidato do governador. Ele tem 4 nomes aí e está segurando, e o senador Eunício Oliveira, a essas alturas já naturalmente com a orelha em pé, porque sabe que dificilmente será o candidato do governador, e aí pode haver distensão, pode haver separação, pode ter mais candidatos, porque cada um pensa sobre isso. Rapaz, é uma situação difícil hoje para quem está querendo disputar com o apoio do governador. Porque o governador, ele tem uma estratégia muito diferente dos outros. Basta ver o que aconteceu em Fortaleza, o que é que ele fez. Basta ver o que ele fez. Ele tirou o PT de perto dele, de poder. Porque o PT tinha vice-governadoria, ele tirou, deu ao PMDB. Deu ao PMDB, entendendo que estava dando a Eunício. Terminou puxando o vice-governador para o lado dele. Hoje, dele não é mais de Eunício, que é o Domingos Já mudou Filho. até de partido. Já mudou até de partido. Aí ele pegou, enquanto a prefeita disse que ia botar um poste, ele botou só uma luz, o Roberto. Aí alumiou, como disse o locutor antigamente. Então ele botou e elegeu. E aí pegou e botou alguém do PMDB, Dionísio, no caso o Gaudêncio. Aí agora ele tem 4 nomes. Pelo menos são ventilados. Eu acho que não deve ser nenhum desses 4 nomes. Ele deve ter outro nome para ser colocado. Tem uma carta na mão. Ele deve ter alguém para colocar. Mas a estratégia... A estratégia dele deve ser essa. Aí ele bota, por que é que ele bota? Porque uma coisa é interessante. O Cid tem uma coisa, ele costuma cumprir o que ele promete. O que ele diz, ele faz. Eu já tentei pegar... é uma qualidade. É uma qualidade. Eu já tentei pegar ele administrativamente em entrevistas. Ele disse uma coisa um certo tempo. Aí eu fui, eita, o governador agora se ferrou, eu vou pegar ele aqui. Quando eu puxei, que eu fui ouvir a entrevista anterior, e ele tinha dito agora o mesmo que ele tinha anterior, quer dizer, ele não mudou. Eu achei essa estratégia importante. Quando ele foi eleito, ele passou 4 anos dizendo que o candidato dele ao Senado era Eunício Oliveira. Cumpriu, botou Eunício no nome lá e foi eleito Eunício. Depois, ele não disse mais quem era. Quer dizer, se Eunício ficou alimentando o apoio, é uma intenção dele, qualquer um queria, mas ele não disse, o governador não disse em nenhum momento quem seria o seu candidato. Então, eu acho que ele tem alguém, eu acho que não é nenhum desses 4 aí. Mas a maior estratégia que seja o candidato do governador, ele será favorito? Luiz, o estado do Ceará é quase que um estado atípico no cenário nacional. Se você observar bem, o governador aqui, ele sempre se compõe com os prefeitos, e os prefeitos, às vezes, pertencendo a um partido diferente, mas mesmo assim eles seguem a cartilha do governador quando é o aspecto eleitoral em troca de favores. A leitura que eu faço é a seguinte: essa oligarquia do Ferreira Gomes, para continuar no poder, ele vai ser contestado muito na questão de segurança pública, porque a segurança pública no Ceará é um dos gargalos maiores do governo. 9 homicídios por dia em Fortaleza. Não, a 7ª cidade mais violenta do mundo. Até apareceu uma faixa lá. Uma estatística apareceu como a 7ª do mundo, a 7ª cidade mais violenta do mundo. Aí o que a gente vê é falta de segurança no estado como um todo. Mas a oligarquia dos Ferreira Gomes, ela vai tentar se compor com o governo federal, como já está praticamente fechado, e no meu entendimento, como está forte sob o aspecto de apoio federal, eles vão tentar um nome da própria cria lá do Palácio para poder continuar mais 4 anos. Eu não sei se o eleitor vai concordar com isso, mas pelo menos é o que está desenhado. A maior estratégia do governo é o tempo, tá certo? Ele está sem pressa, ele não quer pressa. Por isso que ele segura. Então essa estratégia de tempo, ele fez e ele disse isso na entrevista. Ele fez com o Lúcio. Ele disse isso na entrevista. Tá certo? Então ele quer que alguém se exponha, tá certo? E a estratégia também que o Eunício está aí, às vezes até se reguardando, é porque ele não quer mexer nessa estratégia do governador para não sair como um dissidente. Ele quer sair como um que não teve apoio do governo. Mas, pelos bastidores e pelo que se comenta, o Eunício é candidatíssimo. Sem dúvida. Com ou sem apoio do grupo. A nossa luz vermelha acendeu, sinal que o nosso tempo esgotou, mas eu ainda quero anunciar aqui que telefonaram, Grambola, Francisco Solano, Chicão do Caldo de Cana e Sebastião Bandeira. Lamentavelmente, não dá mais tempo para a gente colocar suas perguntas. Mas fica o nosso agradecimento. Sebastião Bandeira. Chicão, nós vamos degustar seu caldo de cana qualquer dia. Agora o caldo de cana é bom, né? Boa noite, Murilo. Grande abraço, muito obrigado. Boa noite, Demontier. Obrigado. E boa noite, Márcio. Boa noite, agradecer a Murilo Demontier, o nosso telespectador que ajudou a fazer o programa.
e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Segunda-feira estaremos de volta com o Tribuna Livre com mais um tema em pauta. Muito obrigado, boa noite e bom fim de semana. Programa recomendado para todos os públicos. Nós estamos com vocês aqui no programa Multimídia. É isso aí? Programa Multimídia. É o seguinte, é hoje, tá entendendo? A festa é hoje. Muito obrigado a todos. Programa Multimídia, programa Multimídia, programa Multimídia, programa Multimídia. Beijo pra essa galera. E você aí. também deve estar ligado de 9h30 às 11h, tarará. E ai meu Deus! Olá, boa noite. Está no ar mais um programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, a primeira TV do Cariri. Multimídia, sua revista eletrônica de todas as noites, a partir das 9h30. Festas, shows, moda, estilo, eventos, sempre tudo de bom para você na telinha da sua TV Verde Vale. Muitas festas na região, muitos shows na região e o programa Multimídia vai estar correndo, passando por todos, para que na semana que vem você tenha muitas reportagens, muita alegria, alegria de viver. E fique ligadinho porque hoje nós estamos bombando, estamos com muitas novidades no nosso programa na telinha da sua TV Verde Vale. Fique ligado, estamos chegando com tudo, não saia de casa, não durma não. Multimídia está no ar. Loucura, loucura! Tênis Adidas com 50% de desconto. É na Planeta Calçados, no Cariri Garden Shopping. Isso mesmo, tênis Adidas 50% off. Aproveite, promoção válida até durar o estoque. Tênis Adidas com 50% de desconto. É só na Planeta Calçados, no Cariri Garden Shopping. Newland, Toyota por excelência. Visite nossa concessionária, conheça os lançamentos e aproveite nossos preços e condições de pagamento. E mais, nossos mecânicos são treinados pela fábrica. Assistência técnica e as peças são originais Toyota. Seja você também nosso cliente de sucesso e desfile num Corolla, numa Hilux, numa SW4 ou então nos nossos lançamentos Etios Sedan e Hatch. Newland, Toyota por excelência. Fone 2101-3000. Centro Profissionalizante ATS, 10 anos de experiência. Transforme seus sonhos em realidade. Credenciado e reconhecido nacionalmente pelo Conselho Nacional de Educação. Cursos de técnico em enfermagem, segurança do trabalho, análise clínica, farmácia e secretaria escolar. Especializações em saúde materno-infantil, instrumentação cirúrgica e saúde da família. Seja um profissional de sucesso. O mercado de trabalho espera por você. Outras informações, ligue 3512-277. Pra que dizer não, se tudo diz que sim? Os preços são menores, os descontos são maiores. Liquidação menos é mais. De 6 a 9 de fevereiro, até 70% de desconto. Cariri Garden Shopping. Voltamos a apresentar Programa Multimídia. Memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best
best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. Falam diretamente da Academia Biofit, aqui em Juazeiro do Norte. Patrocinadora do concurso Mister Universo Brasil, aqui etapa no Ceará, que acontece em Juazeiro do Norte. E você vai conhecer agora todos os candidatos. Ao todo 15 candidatos de diversas regiões do estado estão competindo para levar esta faixa, para levar este título. Eles deram uma malhadinha aqui e você vai conhecer cada um deles. Fique ligado, o programa Multimídia para você. Meu nome é Robson, tenho 26 anos, estou representando a cidade de Araripe. E ser mister, eu acho que é uma visibilidade, penso eu que é uma boa oportunidade, tanto questão profissional, visibilidade também, acho que pessoal também seria um bom